Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Class do Ancora Group. Hoje a gente vai falar sobre fixação de guias e montantes de drywall. Começamos mais uma super aula e hoje a gente vai falar dos parafusos DLA, DLB e DLBS da Ancora. É isso aí, Bárbara. Começa agora o Class do Ancora Group. Gente, perfurar e fixar perfis de drywall, steel frame em uma só operação é trabalho para o DLA, DLB e DLBS da Ancora. Para falar um pouquinho mais sobre esse produto, a gente está aqui com o Haroldo Zarelli, gerente de produtos. Olá, como estão todos? Bárbara, quem é a convidada do programa de hoje? E para nos ajudar a entender um pouco mais desse universo da construção a seco, convidamos uma profissional que vem se destacando muito na área. Ela que é pedagoga por formação e no meio do caminho se apaixonou pela construção a seco. Seja muito bem-vinda, Daiane Alves. Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Vamos começar essa aula então? Claro, vamos lá. Legal. A fixação correta dos montantes e perfis de drywall é muito importante pela segurança e pela durabilidade dessa estrutura. Você que está no dia a dia com as obras, explica para a gente um pouco melhor sobre a importância dessa fixação nesse sistema construtivo. Certo, vamos lá. Bom, a fixação era o ponto inicial, né, da nossa estrutura, principalmente ali drywall, seja steel frame. Então é a partir dela que uma fixação errada pode gerar até um dano futuro, né, uma patologia futura. Sim. Uma torção, por exemplo, em um dos perfis, o que pode acontecer de repente, deixar a estrutura mais maleável, fazendo com que ela venha a cair, né, após algum prazo, ou até mesmo na hora de você fixar uma placa, você não conseguir fazer isso perfeitamente, porque no início o perfil ele já foi fixado de forma incorreta. Então, são coisas que você tem que evitar no início, para que você não tenha ali, no futuro, né, esses erros, essas patologias. E a fixação do perfil é o ponto inicial. Então, nada mais do que você não se preocupar com aquilo que você se fixou. E a gente está falando aqui de perfis de drywall, a gente já falou um pouquinho de steel frame também. Eu só queria que você mostrasse aí para o nosso público. A gente tem guia, a gente tem montante, e isso é em relação ao drywall, certo, Daiane? Então mostra para a gente aí o que é uma guia, o que é um montante e qual que seria a relação deles aí na montagem. Isso mesmo, ó. Aqui nós estamos utilizando uma guia, né, de 48, que seria 4 centímetros, 8 milímetros. A guia ela vai sempre na parte de baixo da estrutura e na parte de cima, né? E nós temos os montantes, que eles vão alinhados um ao lado do outro, sempre com a boca virada para o mesmo sentido, que é ali onde nós vamos conseguir fixar as placas, né? E dar ali todo o encaixe perfeito da estrutura. Bacana. Então, no caso, as guias vão na horizontal e os montantes vão fazendo a estrutura vertical, Exatamente. certo? E a gente também tem aqui em mãos, olha, eu tenho um perfil stick de drywall, de steel frame. Esse é um perfil que ele não é engenheirado, então ele é montado normalmente no canteiro de obra com o DLBS, certo, Haroldo? Certo, isso mesmo. E aqui a gente tem o perfil engenheirado. E eu fiquei sabendo que no perfil engenheirado também, em alguns projetos, eles pedem o DLBS. Até então era o DLBS. A partir de agora, de 2024, a gente lançou o Uniframe, que é o parafuso específico para perfis engenheirados, que facilita muito o trabalho. Mesmo assim, em alguns projetos, eles pedem um reforço ali com o DLBS. Sim, normalmente você pode, para evitar qualquer momento ou movimento da estrutura, você vai usar adicionalmente o DLBS. Legal. Então, Bárbara, vamos falar agora um pouquinho sobre as características do produto. Parafuso com cabeça flangeada. Olha, é bem interessante isso. Essa cabeça, ela parece que tem uma arruela colada na cabeça para que você tenha uma área de contato maior entre a cabeça e a peça que você está fixando, no caso, o perfil. Então, dá uma fixação mais eficiente. Ponta agulha e ponta broca. Olha, conforme a espessura do material que a gente vai estar trabalhando, porque existem algumas espessuras diferentes, tanto para light steel frame como para drywall. Então você vai usar o ponta-agulha para os mais finos e quando você tem perfis acima de 0,7 milímetros, você trabalha com ponta broca. E o acabamento zincado, Haroldo? Olha, o acabamento zincado é o acabamento ideal e está conforme as normas para a aplicação desse produto e para o sistema.
Bom, depois desse bate-bola, você já sabe tudo sobre as características do produto e eu trouxe até a Daiane aqui para o nosso canto, porque agora tá ali o Thiago, que é o sócio da Daiane, e ele vai fazer a aplicação para a gente do DLA-DLB no drywall e do DLBS no steel frame. A gente vai usar aqui suporte magnético, certo, Haroldo? Com ponteira Phillips número 2, que temos no catálogo da Âncora, e vamos aplicar aí para ver como é que é a aplicação desse produto. É isso aí, Thiago, vamos ver na prática como que funciona? Vamos lá. Eu sou o Thiago, né, da DT, né? Prazer estar aqui e espero ajudar aqui a sanar as dúvidas e ajudar a expandir mais a construção a seco da forma certa, né, que tem que ser feita, né. Então aqui a gente já tem a guia já parafusada. Primeira coisa, quando a gente chega na obra, a gente precisa fazer a marcação das guias, né. Então nós fazemos a marcação da guia tanto no chão quanto no teto, né. Aqui eu não tenho teto, aqui é só uma demonstração, mas você colocaria primeiro a guia no chão e depois a guia no teto, tá? Primeiras marcações e colocou, fez a fixação. Depois você vai vir com o montante e vai só encaixar. É simples, é só girar o montante no meio da guia que ela encaixa, certo? Dependendo da modulação que vem no projeto, pode ser de 60 ou 40 o espaçamento entre os montantes, tá? Dependendo da placa que vai também, se for uma placa pesada, vai ser sempre espaçamento de 40. Se for a placa normal, a standard que a gente usa normalmente, espaçamento de 60, tá? Então você vai vir colocando elas sempre com o sentido da boca no mesmo, tá? Se aqui fosse maior, eu iria colocar vários assim, e quando chegasse no final, eu coloco o último montante, virado para lá, tá? Sempre importante isso, as bocas sempre viradas para o mesmo lado, tá? E a última de encontro. Colocou os montantes, a guia já estaria lá em cima no caso, né? Aqui eu vou fazer só o encaixe. Ficaria assim. Agora vem o momento da fixação, que nós utilizaremos os parafusos da âncora, né? Nós utilizaremos o DLA para fixar o drywall, tá? O DLB você vai utilizar em alguns casos. Por exemplo, fixação onde vai ter um batente de porta. Num batente de porta, nós temos o caso que nós viramos a guia e aqui o montante é duplo. Então, aqui a espessura vai ficar muito grande. Então, nós utilizaremos o DLB. Que tem a ponta broca. Que tem a ponta broca. Ele é para esse caso, porque vai ficar uma espessura maior. Então, aqui eu vou fazer a fixação, tá? Simples. Parafusadeira simples também, tá? No caso do drywall. Sempre tomar cuidado com o dedo, para você não parafusar o dedo. Fez o barulhinho dela fazendo o torque, acabou. Porque senão, se você ficar rodando, ela perde também o agarre dela aqui e fica bambo. Thiago, tem uma quantidade indicada de parafuso para a junção da guia dos montantes? Nós utilizamos apenas um. No drywall, utilizamos apenas um. Caso venha especificado no projeto, aí sim nós utilizaremos conforme vem o projeto. No batente de porta, nós utilizamos 4 na frente aqui, porque ela vai vir aqui. Então nós utilizamos 4 nessa parte, tá? Tá legal. Quando é batente de porta. Aí aqui eu vou fazer mesma coisa. É bom segurar essa parte, porque senão ela dobra. E dependendo do perfil também. Então você segura essa parte, cuidado com o dedo e parafusa. Fez o barulhinho, acabou. Eu estava notando uma coisa bem interessante, que às vezes até tem uma dificuldade para soltar o bit do parafuso, porque o encaixe é perfeito, tá? A gente faz de uma maneira que fica perfeito, você não tem folgas e nem nada. E um dos maiores riscos de aplicação falha de parafusos
é quando há um mau encaixe entre a ponteira Phillips, que o pessoal chama de bit, e o parafuso. O parafuso bamba e a aplicação não fica tão boa. E a ponteira magnética realmente faz muita diferença. Faz muita diferença na hora parafuso desse tamanho e o acesso, né? Às vezes você não tem muito local para acessar aquele furo, então ele está preso na ponteira, realmente faz a diferença. Então, deixa eu perguntar uma coisa, Dai. Você faz isso também? Faço também. Você faz montagem? Faço montagem. Tá certo, então. Inclusive, a ponteira magnética é ótima, né? Porque tem aquela questão do parafuso ficar soltando, caindo, então isso você não tem mais. Algumas dicas importantes na fixação. Sempre tentar utilizar a parafusadeira da forma mais reta possível, para ela não escorregar. Porque como ela é ponta agulha, geralmente quando a gente está começando, escorrega muito. Então sempre tenta deixar ela reta, né? Aqui eu estou fazendo assim só para ficar mais fácil visualizar, mas para você sempre faça de frente, vai de frente. O painel sempre faz assim que fica mais fácil, tá? Mas, Thiago, você notou que foi extremamente simples a aplicação. Mesmo numa posição incômoda que você estava, ele trabalhou bem, né? A gente teve um desenho no projeto, apesar de ser um parafuso simples, mas houve um desenho muito interessante no projeto para que ele não diminua ao máximo esse risco do parafuso escorregar na superfície. Thiago, no caso de uma aplicação, por exemplo, uma aplicação errada, você tem a possibilidade de tirar o parafuso e recolocá-lo, ou a partir do momento que você furou não tem mais jeito? Não, eu posso retirar. Vou fazer até um exemplo aqui. Posso retirar, tranquilo. Só que eu não utilizarei o mesmo buraco, Ah, importante. Perfeito. Ok. tá? Não utilizo o mesmo buraco. Eu vou fazer um outro buraco. E acabou. E que você utilizou o mesmo parafuso. O então mesmo parafuso. Não precisa trocar ele. Isso. Lembrando sempre, né? Aqui nós temos parafusos de qualidade. Então você consegue reutilizar, é fácil. O encaixe dele, ele entra aqui fácil. Ele não fica bambeando, sambando no bit. É ótimo. Você colocou aqui fácil, simples, né? Outra dica importante para quem está começando, sempre colocar lá o nível e o cromo, né? Para você deixar ele certinho. Aqui eu só estou exemplificando, eu não estou usando, né? Se você tiver uma possibilidade de ter um laser, melhor ainda. Mas se você não tiver um nível de mão, você consegue já deixar ele no prumo e no nível. Vocês viram que a aplicação no drywall é super simples, do DLA e do DLB. E para aplicar em perfis de steel frame, a gente já utiliza o DLBS. Ele ali aplicou com a parafusadeira e eu estou vendo que você também tem uma parafusadeira de impacto aí. Seria para aplicar então no drywall, seria com impacto? Ao contrário, né? O drywall a gente utiliza a parafusadeira normal. Isso, exato. E a de impacto nós utilizamos nos perfis de steel frame. Por quê? A espessura dele é maior. Chega a 0,80 até 1,25 em alguns casos. Imagine você colocando 2 desses, né? Então é muito mais pesado, né, para uma parafusadeira normal. Então nós precisamos de uma parafusadeira de impacto. Sempre lembrar isso. Porque a gente vê muitas pessoas utilizando a parafusadeira normal ou até a parafusadeira de drywall. A durabilidade da ferramenta vai diminuir muito, né? Com pouco tempo ela vai estragar. Então a ferramenta certa, a parafusadeira de impacto, que ela facilita muito. Era até isso que eu ia falar, porque tem que ter a ferramenta adequada para o trabalho, né? Ferramenta
um bit adequado e o parafuso adequado, né? Aqui eu vou fazer uma demonstração só furando aqui um aço de steel, né? No steel nós utilizamos o DLBS. É só lembrar do S. Steel começa com S, aqui termina com S. DLBS. É simples, com a parafusadeira de impacto é super rápida. Geralmente a gente faz a montagem do painel antes de aplicar, diferente do drywall. Então você consegue colocar a mão em cima, fazer naturalmente o furo, ó, super rápido, simples, né? A aplicação do TLBS, né? E é bem interessante, viu, Thiago? Porque ele tem dimensões diferentes, porque a exigência do Light Steel Frame é outra, tá? Você tem muito mais cisalhamento, corte. A resistência do parafuso como um todo é importante. E ele é mais grosso, inclusive. Sim, sim, com certeza. Então aqui eu vou fazer só mais uma aplicação. Aqui nós temos um outro perfil. Aqui é um perfil normal, que nós chamamos de stick, né? Que nós fazemos a montagem, fazendo os cortes da peça conforme vem no projeto. E nós temos o engenheirado. O engenheirado ele já vem nos pontos certos para fixar o parafuso. Você pode utilizar o DLBS para esse caso também aqui. Mas, como a gente já viu, a âncora tem um parafuso específico para esse caso, que é o Uniframe, né? Que nós chamamos aqui. E, nesse caso também, em projeto, tudo com projeto, gente. No projeto, o engenheiro que fez o projeto, ele vai colocar quantos parafusos a mais eu tenho que colocar de reforço. Então você vai ter que colocar 2, não tem o furo. Esse caso você vai ter que usar o DLBS. Simples e fácil, que nem eu fiz a aplicação ali. Chegamos ao final do nosso Âncora Class. Eu gostaria de agradecer ao Thiago e à Daiane. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, né, de vir aqui demonstrar um pouquinho do nosso trabalho, né, que a gente faz durante o dia a dia. Agradeço muito e que possa ter mais convites para a gente vir participar. Obrigada. É ótimo também mostrar o sistema de fixação correto, né? Principalmente isso para o nosso setor da construção a seco, que vem crescendo cada vez mais. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Daiane. Também quero agradecer ao Haroldo pela participação. Olha, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Até a próxima. E para você que nos acompanhou até aqui, se ficou alguma dúvida ou se você quer ver algum produto da Âncora aqui no Class, não deixe de colocar nos comentários. Tchau, tchau! E o Class do Âncora Group vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado e até a próxima semana.